Pessoal, estamos todos conectados? De que maneira estamos todos conectados? Vou começar a apresentação com um vídeo e depois tem a apresentação, tá bom? Esse vídeo aqui, ele está mostrando aqui um pouco sobre a nossa árvore da vida. Então, a gente passou aqui pelos grupos dos mamíferos, ali mais acima tem um grupo das aves, todos eles em algum galho desta árvore. Aqui eu vou fazer um teste. Isso aqui é um site, pessoal, gostaria muito de comentar esse site com o Dr. Carlos, chamado OneZoom. Eu estou colocando ali do lado Leishmania, pessoal, que é o organismo que a gente estuda aqui, né? Ele vai fazer uma viagem no tempo, nessa árvore da vida, até chegar no organismo chamado Leishmania infanto, que é um protozoário, né? Mas também está ligado nessa árvore da vida. E ele vai fazer essa viagem, opa, chegou lá no reino no Trypanosomas, Trypanosomatideus, que está ali a nossa Leishmania. A nossa porque a gente estuda ela, né, aqui no Piauí, inclusive. E agora eu vou fazer um outro ali para as plantas. E aí vou fazer uma viagem um pouquinho mais longa, né? A divergência entre esses organismos é um pouquinho mais longa. Mas todos eles conectados aqui nessa árvore da vida. Natália, bota a apresentação agora. Como é que isso se relaciona com a apresentação que é sobre Monkeypox, o vírus? Vai começar agora um pouco sobre o vírus em si. No primeiro slide, vou me apresentar. Eu me chamo Bruno Guedes, sou professor do Departamento de Medicina Comunitária da UFP, sou coordenador científico do CEATEM, coordenando aqui os vários eixos, entre eles agravos emergentes, que estão surgindo nos últimos anos. E a gente vai falar um pouco sobre o vírus em si. Então, nessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre como classificar os organismos, a estrutura do vírus, algumas técnicas como sequenciamento que podem ser úteis para essa investigação, árvores filogenéticas e o monkeypox vírus em si, com estrutura, invasão, similaridade, clados e cicatrizes. Vamos entender um pouco sobre essas cicatrizes no vírus. E a primeira pergunta, então, linkando com aquela árvore, é como é que a gente pode classificar os seres vivos, os organismos, né? Então, uma das formas da gente classificar, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Uma das formas que a gente consegue classificar é pelas características fenotípicas, né? Então, a gente consegue classificar, por exemplo, todos os mamíferos em um grupo só. Uma outra maneira de classificar, classificação aqui, um exemplo de classificação das línguas. Como é que classifica as línguas? Então, a partir das estruturas da linguagem, o português, por exemplo, a gente sabe que pelas palavras, pelas frases, pelas formas como elas se correlacionam, ela está bem próxima do galego, que tá, por sua vez está bem próxima do espanhol, e todas elas aqui, incluindo o francês e o italiano, fazem parte de um ponto único aqui, de uma língua mãe aqui, que seria o latim. Então, a gente começa a ver um pouco das árvores filogenéticas que a gente vai ver aqui nessa apresentação. Então, aqui é uma filogenia simplificada das línguas latinas. E os patógenos, pessoal? A gente tem vários tipos de patógenos. A gente tem células eucarióticas, e aqui a gente tem parasitas, protozoários, como a malária. A gente tem os fungos, procariotos, aqui vem todas as bactérias. E nós temos aqui alguns organismos não celulares, né, que não são vivos, mas também são patógenos, por exemplo, os vírus. E todos eles têm algo que se relacionam. Todos eles se relacionam pelo quê, pessoal? Essa árvore da vida, essa árvore dos organismos se relacionam de que forma? Todos eles têm um material genético, seja ele DNA ou seja ele RNA. E a gente pode aí, talvez, traçar linhas do tempo, como aquela árvore que a gente viu, a partir do material genético. E a gente faz isso, a gente pode detectar esse material genético também nos vírus. Então, todos os vírus, tem vários tipos de vírus, aqui a gente tem o HIV, hepatite B, influenza, poliomielite, todos eles têm uma estrutura um pouquinho diferente, mas tem 3 pontos bases aqui. A gente tem uma camada, um envelope lipídico, a gente tem em volta, né? A gente tem proteínas de superfície, por exemplo, e dentro desse material é uma estrutura bem simples, são 3 grandes componentes aqui, principais, e dentro nós temos material genético de DNA ou de RNA. E aí, um exemplo aqui que todo mundo passou a conhecer, né, também
bem simples e estruturalmente comparado com outros tipos de células, é o coronavírus, né? É o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19. Ele tem a proteína spike, ele tem essa camada, esse envelope lipídico, e dentro a gente tem o material genético, nesse caso, de RNA. E aí, falando de sequência genética, a gente tem aqui esse SARS-CoV-2. O que é esse material genético, pessoal? Esse material genético nada mais é do que essa sopinha de letrinhas aqui, ó. Adenina, timina, guanina, citosina, todos eles aqui linkados, formando uma sequência. E, através de uma técnica chamada sequenciamento, eu consigo identificar uma atrás da outra essa sequência de nucleotídeos de DNA ou de RNA, que eu posso formar esse quebra-cabeça de letrinhas com essa técnica chamada sequenciamento, e aí eu vou formar uma sequência que, formado esse quebra-cabeça de letrinhas, ele vai ser similar, ele vai ser muito parecido a algo que a gente já conhece, a um vírus, a uma bactéria, a um protozoário, e a gente consegue, através dessa técnica de sequenciamento, fazer o link do que do que está acontecendo, do patógeno que está invadindo ou causando a doença, com que patógeno é esse? Ele é mais parecido com o quê? E aí, com o monkeypox, a gente começa a ter vários casos dessa nova doença acontecendo, muito parecido com a antiga, a erradicada varíola, e através do sequenciamento genético a gente vê que os primeiros artigos começam a sair com a clínica, né, desses pacientes, e começa a sair também a confirmação desses casos através do sequenciamento genético. Então, nos artigos científicos, a gente sempre vai ver um artigo, olha, foi identificado, diagnosticado através do material genético, através de duas técnicas principais, que o Adelino vai falar daqui a pouco, que é o sequenciamento ou a famosa PCR, que a gente faz também para a COVID, que detecta o material genético da COVID. Da mesma forma, para a monkeypox, a gente vai ter ali a identificação do material genético por PCR ou por sequenciamento. E o sequenciamento vai dizer, letrinha por letrinha, que aquela sequência faz parte, com 99,999% de probabilidade de ser tal organismo. E aí os primeiros artigos começam a vir e vão dizer lá, né, bem na introdução, vão dizer lá que é um vírus do complexo de DNA, então é um vírus de DNA, não é o de RNA. A COVID-19 já é o SARS-CoV-2 de RNA. Já o monkeypox é um vírus de DNA. Opa, ele é muito parecido com o vírus da varíola. Então, a gente começa a traçar relações. Varíola essa que matou em torno de 300 a 500 milhões de pessoas no século XX. E aí vem a nossa preocupação. Opa, quão grave vai ser essa monkeypox? Muito parecido também com o vírus da vacina, que foi o vírus já usado para combater, proteger a varíola com a vacina, né? A vacina contra a varíola foi feita a partir desse vírus vacina. E aí, uma das hipóteses aqui desse aumento de casos, né, é justamente que essa quantidade de pessoas vacinadas com o vírus da vacina, né, foram, já há um bom tempo atrás, está começando a diminuir, e a gente está vendo a diminuição da imunidade protetiva contra a varíola, contra a vacina e contra vírus parecidos como monkeypox. E a gente começa a ver casos subindo desse monkeypox ao redor do mundo. E a gente vai ver, então, que o monkeypox está aqui, né, é uma espécie que está dentro desse gênero, orthopoxvirus, fazendo parte da família Poxviridae, e todos esses vírus aqui são naquela árvore da vida, né? Os vírus não estão naquela árvore lá, porque eles não são considerados seres vivos, né? Mas ele tem um material genético que a gente consegue classificar eles aqui. E a gente vê que eles são parte de uma família Poxviridae e todos eles fazendo parte desse gênero chamado Orthopoxvirus. E aí nós temos o monkeypox, nós temos o cowpox, o vírus vaccinas e o vírus da varíola aqui. Nesses vírus, pessoal, a gente tem, então, várias formas, né, de como esses vírus se organizam. Aqui a gente tem o vírus da influenza, aqui a gente tem um vírus bem pequenininho, um parvovírus, e aqui a gente tem um vírus grande, como o ebola, e o vírus aqui um pouco maior, que é o vírus da varíola, que ele vai ser quase idêntico, né, como um gêmeo aqui do monkeypox na estrutura dele. Nesse formato oval, né? Então, esse é o formato aqui do vírus, é um formato que tem um envelope, que tem um core aqui com o DNA e algumas proteínas que vão ser importantes na transcrição desse material genético dentro da célula. Falando aqui um pouquinho sobre alguns dados,
talvez seja importante para alguns. A gente tem aqui o tamanho dele, né, esse formato oval. A gente tem em torno de 280 nanômetros, e a gente está falando aqui de nano, não são micros. Então, a gente não consegue ver nem no microscópio. A gente tem que ter um microscópio eletrônico grande para ver um formato desse vírus. Então, não adianta a gente pegar uma amostra desse vírus e colocar no microscópio, que a gente não vai ver. A gente tem que fazer uma técnica de sequenciamento ou de PCR para identificar esse material genético. Material genético que está em cerca de 197 mil pares de bases, 197 mil letrinhas daquelas lá, naquela sequência, que vão codificar em torno de 200 genes, 200 ORFs. Essa informação genética vai ser traduzida em proteínas, essas proteínas que vão formar o vírus. Então, a gente tem que ter em torno de 200 vírus, e alguns deles são essenciais para o desenvolvimento dele. Então, se ocorre alguma mutação em algum desses 90, o vírus não vai ser viável. Já se ocorrem outras mutações, e essas mutações vão sendo acumuladas, ele vai continuar, né? E aí, essas proteínas vão fazer parte da estrutura, da imunomodulação desse vírus com o encontro com o hospedeiro. Então, tem proteínas que vão fazer parte também do combate entre o vírus e as células que ele vai tentar invadir. E aí, estamos falando de vírus, então ele tem que invadir uma célula e se multiplicar. Então, ele não consegue se multiplicar fora da célula, por exemplo. Ele tem que invadir uma célula. Ele vai invadir uma célula de um animal ou de um organismo humano. E aí aquela estruturazinha do monkeypox vírus vai entrar na célula ou por macropinocitose ou por fusão. Então, tem 3 formas diferentes de entrar na célula. Isso facilita um pouco essa entrada do vírus na célula, ou em vários tipos de célula, como em vários hospedeiros diferentes. Acho que a Simone pode falar um pouquinho disso daqui a pouco. E ele vai entrar nessa célula para quê, pessoal? Para liberar esse material genético dele, e dentro da célula, ele vai usar a cozinha da célula ali para fazer a receita de bolo dele. Que a receita de bolo dele é fazer mais vírus. Então, ele entra dentro da célula, libera o material genético do DNA, ele libera algumas proteínas ali já para iniciar essa transcrição do DNA em RNA e a tradução do RNA em proteínas virais. E essas proteínas virais vão ser formadas, vão formar novos vírus que vão sair da célula, matar essa célula hospedeira e se multiplicar em outras células, né? Esse é um padrão entre os vírus, né? Então, nós temos a entrada do vírus, a transcrição, depois a montagem do vírus e a saída do vírus das células, infectando outras células e causando a doença. E aí, esses vírus conseguem infectar, pessoal, essa família, né, de ortopox vírus, esse gênero, ele consegue infectar aqui roedores, que são um dos principais, né, hospedeiros. Nós temos também os primatas, nós temos os humanos, equíneos. Então, todos eles aqui podem ser infectados por vírus dessa família, né? Então, a gente vê aqui, temos essa árvore, né, de correlação entre eles, e aqui embaixo está um pouco ruim de ver, mas aqui a gente tem aquela família que tem o cowpox, o vírus da varíola e o monkeypox vírus, que se chama monkeypox, de macacos, porque o primeiro organismo foi um macaco, mas ele não é o principal hospedeiro. O primeiro organismo identificado pela gente foi em um macaco, mas os principais talvez sejam mesmo os roedores, mas eles podem infectar roedores, invadir células de macacos, de humanos, e a gente está vendo essa transmissão também. E o que está acontecendo hoje em dia é o aumento dessa transmissão em humanos, do monkeypox vírus. Então, isso aqui é 2022, só 2022, esse aumento do número de casos dessa nova variante de monkeypox vírus em 2022, fazendo uma ascendência, né, bem repentina, e agora, no último mês, caindo. Isso, antigamente, estava restrito a uma região da África, mas hoje em dia está se espalhando no mundo todo. E aí é importante a gente ver, nessa região da África, onde os primeiros casos eram identificados, dois pontos aqui. Um, é que não é um vírus novo. Diferente da Covid, esse não é um vírus novo, é um vírus que a gente já conhece. Desde mais de décadas atrás, a gente já se conhecia esse vírus, e desde 2000 ele tem provocado sucessivas epidemias em países aqui africanos. E nós temos 2 tipos de epidemias lá. A gente tem na República Central do Congo, na República Democrática do Congo, na área central da África, a gente tem
um grupo de monkeypox vírus que causam a doença. E aqui, a partir do oeste da África, a gente tem, em países do oeste da África, como a Nigéria, a gente tem um outro tipo, é o mesmo vírus, um pouquinho diferente, mas que causa uma clínica um pouco diferente também. Então, por exemplo, acho que a doutora Dorcas vai falar um pouco sobre isso, a gente tem uma letalidade aqui no oeste da África de 1 a 3% das pessoas que pegam monkeypox, são identificadas, vão vir a óbito. Já aqui, essa cepa aqui é em torno de 10%. Opa, então, espera lá, qual é a linhagem, então, que está se multiplicando ao redor do mundo? É em torno de 1% de letalidade ou em torno de 10% de letalidade? E isso a gente vai ver o quê, pessoal? Mesmo eles sendo muito parecidos aqui, muito idênticos, a gente consegue ver diferenças entre esses vírus. E a gente vê que todos esses aqui fazem parte de um grupo de vírus, P1 aqui chamado, e esse outro grupo aqui, apesar de muito parecido, é o P2. E essas pequenas diferenças causam clínicas e podem causar clínica diferente, por exemplo. E a gente vê, então, com o Covid, né, a gente viu as variantes surgindo. Aqui a gente tem SARS-CoV-2 naquela árvore, né? A gente tem o Alpha, a Delta, a Ômicron. Eu vou mostrar a mesma árvore de um pouquinho mais científico agora. A gente tem aqui, ó, Alpha no começo, aí temos Delta, aqui depois com o tempo Ômicron, e foi essa Ômicron que tomou conta do mundo, né? Então aqui em 2022, o que a gente tem de cepas de SARS-CoV-2 circulando é a linhagem Ômicron. Para monkeypox, a gente tem algo parecido, onde a gente tem aqui o que a gente chama agora, hoje em dia, de clado 1 e o clado 2. O clado 1, aqui naquela parte central da África, com a letalidade maior, e o clado 2, com a letalidade menor, que é essa parte onde está se multiplicando aqui e está causando essa epidemia, esse surto em humanos em 2022. E no Brasil, pessoal, essa cepa, então, deixa eu ver se tem um mapinha aqui. Nós temos, então, ó, uma linhagem focada aqui no centro da África, e a gente tem uma linhagem 2, que a gente chama 2A e 2B, e essa linhagem é que está se multiplicando ao redor do mundo. No Brasil, a gente fez o sequenciamento também aqui, no dia, em junho, né, 29 de junho, e a gente já tem o nosso sequenciamento, e a gente vê também que ele se classifica, que a cepa que está circulando no Brasil, também se classifica aqui nesse grupo, nesse clado B, né, nesse clado 2, que é esse que está circulando na maioria dos lugares do mundo. Então, de certa forma, é uma boa notícia, vou dizer assim, né? Se pode ser uma boa notícia, né? Mas temos que ficar alerta, né, com relação a essas duas diferentes clados de monkeypox. E para finalizar, aqui um artigo dessa semana, que eles falam de como esse organismo, esses vírus estão se adaptando a algum organismo animal e ao humano. Então, a gente vê que esses vírus, pessoal, eles têm em torno aqui, deixa eu passar aqui um slide, eu vou botar nele, ele tem em torno de 1 a 2 mutações por ano. É esperado que esse vírus tenha em torno de 1 a 2 mutações por ano. Só que de 2017 para cá, essa linhagem de 2022 tem acumulado 47 mutações. E essas 47 mutações seguem um padrão de mutação de GA para 2 adeninas, por exemplo, a maioria delas. E aí tem uma hipótese agora atual, dessa última semana, desse artigo, que ele traz essas mutações eram esperadas, que são cepas de 2017 e 2018, aqui em 2022, esse acúmulo de mutações, cada pontinho desse aqui, azul e amarelo, laranja, são mutações que essa linhagem tem acumulado. E essas mutações, a gente pode ver, lembra do sequenciamento genético? Tudo isso aqui é o sequenciamento genético, é aqueles 100 mil pares de bases aqui em cinza do monkeypox. Esses em vermelhos é a diferença entre a cepa de 2018 e a cepa de 2022, onde a gente tem diferenças, são mutações que o vírus vai acumulando ao longo do tempo. E, curiosamente, essas mutações estão concentradas em uma área de adenina e timina. Então, a gente vê aqui essas mutações, em azul é tudo A, tudo A, e em verde tudo T. Então, segue um padrão específico. Não, se fosse aleatoriamente, ele teria mais divergências. E a hipótese é que a batalha entre o vírus e uma célula hospedeira, provavelmente humana, por exemplo, tem causado
essas mutações específicas. Existe uma proteína chamada ApoBec3, é uma enzima, que em humanos e outros animais, essa enzima é super importante para a edição de DNA. Então, ela faz parte, inclusive, para a restrição viral. Para a célula se defender de vírus, essa enzima vai lá e causa mutações no vírus. E o vírus, causando mutações, lembra que eles têm genes que são essenciais para a sobrevida do vírus? Então, mutando algumas partes do vírus, esse vírus não vai ser viável, não vai conseguir sair da célula, não vai conseguir se multiplicar e o organismo consegue se defender. Mas acontece que tem esse vírus que a gente está vendo acumulou mutações suficientes e ainda continua viável. Então, a gente chega nessa que eles estão chamando de cicatriz de guerra, né, desse vírus, onde a gente tem aqui 47 mutações acumuladas nessas regiões específicas, que são um tipo de assinatura de mecanismo do sistema imune, uma assinatura de uma guerra, né, entre o vírus e o sistema imune. É chamada aqui as scars, a cicatriz, né, onde isso deve ter acontecido aqui em torno do ano de 2017. A partir dessas mutações, a gente consegue ver mais ou menos quando isso foi acumulado, quando isso aconteceu. Então, chegamos aqui ao final com essa última curiosidade. Então, a gente falou um pouco sobre a classificação dos organismos, né, como todos eles estão conectados. A gente viu um pouco de como o sequenciamento pode nos ajudar a entender os vírus e a epidemia que a gente está vivendo hoje. Um pouco sobre árvores filogenéticas e um pouco sobre o vírus em si, como a sua similaridade com outros ortopoxvírus, a presença desse vírus no clado B2 e a cicatriz agora com essa guerra, com uma hipótese ainda, né, entre o sistema imune e o hospedeiro, que provavelmente pode ter algo relacionado também com a transmissão, com a maior transmissibilidade desse vírus, como a gente está vendo hoje. Então, muito obrigado, acho que eu cumpri aqui os 20 minutos.